Felipe Tonon, vamos repercutir as notícias. Nós vamos para a fronteira Estados Unidos e México, porque com regras mais duras aqui nos Estados Unidos, a entrada de imigrantes pelo México cai pela metade, Felipe Tonon. Pois é, Rogério, surpreendeu, né, a todos, né? O próprio governo americano estava pessimista, os republicanos divulgaram, né, o pessimismo com informações falsas, e ontem o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista, o Alejandro Mayorkas, e ele disse que o número de imigrantes interceptados pelas autoridades americanas na fronteira com o México diminuiu pela metade após o fim da regra adotada durante a pandemia da Covid-19, né, o título 42. Nos últimos 2 dias, isso ele deu essa informação ontem, viu, Rogério, no State of the Union, na CNN, né, um programa muito popular aos domingos, né, que fala sobre política. Ele disse que nos últimos 2 dias, portanto, sexta e sábado, a patrulha de fronteira dos Estados Unidos registrou uma queda de 50% na quantidade de encontros, em comparação com o que o governo viu no início da semana, quando ainda estava valendo o título 42. De acordo com o secretário, cerca de 6.300 migrantes atravessaram a fronteira com o México na sexta-feira, dia 12, o primeiro dia, né, sem o título 42, e 4.200 no sábado. Né, números aí que ele descreveu como notavelmente baixos em relação aos 10 mil cruzamentos diários registrados no início da semana. Ele diz, no entanto, Rogério, que é cedo, né, para fazer diagnósticos, mas foi um bom início, né? Todo mundo esperava, o próprio governo esperava 13 mil entradas por dia após o título 42, porque teve aqueles boatos de que a fronteira estava aberta. Só que a gente tem que lembrar também, Rogério, que há sim restrições mais duras. Por exemplo, quem busca asilo nos Estados Unidos não consegue mais. Primeiro você tem que provar, né, que você vem de um país em que a condição é complicada, tem uma questão de insegurança, ou o seu problema específico é um problema de insegurança, né? Você vem de um país complicado. Segundo, os Estados Unidos só estão aceitando asilo hoje de quem já teve asilo negado em outro país. Então não adianta ir para os Estados Unidos. A gente fala isso, né, Rogério, de se entregar e pedir asilo, é o famoso cai-cai, né? A gente popularmente conhecido como cai-cai. Você vai e se entrega, né? Isso mudou muito. Então a pessoa não vai mais chegar lá, se entrega e garante que vai entrar nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, né? Está havendo sim as deportações, continua havendo deportação, continua havendo também a remoção dos Estados Unidos. Então a pessoa chega, tem o visto negado, o asilo negado, e ela tem que voltar para o seu país ou então voltar para o México. E além disso, o que os Estados Unidos estão fazendo agora? Impondo aquele limite de 5 anos. Então a pessoa que tentar entrar, né, por esse modelo e for deportado, ela não vai poder voltar para os Estados Unidos pelo menos nos próximos 5 anos. Então, há sim um aumento nessa questão imigratória, muito diferente do que os republicanos divulgam, né, que a fronteira estava aberta, que havia uma facilidade de entrar nos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Pois é, e é uma pauta importante para as eleições para a presidência dos Estados Unidos da América no ano que vem. Donald Trump, quando lançou a sua nova candidatura à presidência, destacou a questão do imigrante e disse que vai fazer a maior caça a indocumentados dentro dos Estados Unidos. Seguindo a linha do Donald Trump, vem Ron DeSantis e lança aprova, assina uma lei na Flórida buscando realmente intimidar e tirar todo imigrante indocumentado de lá. Agora, eu tive um papo, mudando um pouco, né? Saindo da imigração da fronteira para a questão interna, eu tive um papo muito interessante com um empresário de sucesso americano no último final de semana, que tem negócios, grandes negócios nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts e na Flórida. E ele trabalha na área de limpezas, de supermercados, de indústrias e por aí vai. E ele fez um comentário comigo que eu achei super interessante. Ele se dizendo, porque eu perguntei a ele se ele não estava preocupado, porque ele utiliza também ah, muita mão de obra de indocumentados. Ele falou, não, eu estou tranquilo, eu já tenho um grupo bem formado, não tenho preocupação em relação a isso.
Mas o comentário dele, Felipe, que me chamou a atenção ao me dizer que o estado de Massachusetts é o estado que vai sair ganhando com essas medidas, porque, segundo ele, desde que Ron DeSantis assinou a lei, os telefones da empresa dele não param de tocar com pessoas que foram embora para lá e que querem voltar, né? Então, ele falando que para o estado e todo empresário que você conversa aqui no estado de Massachusetts, eles são unânimes em dizer que a falta de mão de obra aqui tem atrapalhado os negócios. E trazendo um outro detalhe, que é uma queixa muito comum entre os empresários por aqui, principalmente empresários brasileiros, dizendo que o brasileiro que tem chegado não mostra tanta disposição em trabalhar como em tempos atrás, né? Que as pessoas já não estão dispostas a trabalhar tanto como se trabalhou um tempo atrás. E faltando mão de obra. Então, eu, quando analiso isso, fico pensando como o estado da Flórida vai se ajeitar a essa falta dessa mão de obra. E principalmente quando a gente olha a questão do crescimento na Flórida hoje no que se refere às construções. Você vai numa cidade como Jacksonville, no norte da Flórida, que é a maior cidade americana territorialmente, você fica impressionado. Eu tenho 2 anos que vou com frequência lá e você tem construção para todo lado. E quando você vai no canteiro de obras, você encontra o indocumentado, é brasileiro, é hispano, muitos hispanos, e realmente a gente percebe que vai haver dificuldades, e eu acho que pode ser que tanto Ron DeSantis como Donald Trump estejam dando um tiro no pé. Bom, Felipe Tunon, vamos seguir com as notícias.